Uma ótima manhã de terça-feira, dia 17 de março de 2020, a todos os amados e amadas do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede todo entendimento, que possa estar aí no seu coração, amém, amados? Não só agora, mas para sempre. Hoje vamos ler Êxodo 36, na primeira leitura, segunda leitura, Lucas 17. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés, toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem parar uma voz, Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido e de pano azul e de púrpura e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas
na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda, para que fosse uma, a coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e, por cima, uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. Voltando às peles de texugo, ontem eu mostrei, antes de ontem, aliás, domingo, eu mostrei o que é um texugo. É um animalzinho que parece um esquilo. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E, ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim, eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo, de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras. Fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Amados, parece uma leitura assim, bem difícil, né? Bem demorada, parece que nem rende quando a gente lê, não é verdade? Só que a hora que a gente for ler o Hebreus, que é o que eu disse, ao invés agora da gente ir para João, nós vamos para Hebreus e a gente vai linkando um livro com o outro, que no caso aqui são vários livros, o Pentateuco, e a gente vai entender o que significa esse tabernáculo, que hoje, já para dar uma dica, nada mais, nada menos é do que você e eu. Somos templo, porque tabernáculo e templo é a mesma coisa, do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor é quem nos adorna com tudo isso aqui. Diante dele, nós hoje somos o tabernáculo do Espírito Santo. E por isso ele tem prazer em nos adornar, para que esse Espírito Santo more, habite em nós. Amém? Os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez, com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes,
e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Que maravilha! Depois, parece assim que não é nada, mas depois a gente vai entendendo que isso aqui tudo trazia o sentido figurado para cada um de nós, que nos tornaríamos templo do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco vamos estar postando o Lucas capítulo 17. Que Deus possa continuar te abençoando, amados, na presença dEle, a abundância de alegrias, a sua mão direita, a delícias perpetuamente. Está te sentindo tristeza? Entra na presença dEle e você vai sair alegre, regozijando na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus.